Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aí na nossa aula 18 de Geografia e eu sou o professor Kleber. Hoje nós vamos estudar sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Olhando o nosso planisfério, nós temos esse mapa mundi aqui que é cortado por essas linhas. O que são essas linhas mesmo? Vamos relembrar? As linhas na vertical se chamam meridianos. E eu estou sublinhando aqui o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, que divide o mundo em leste e em oeste. Isso aqui são localizações geográficas, coordenadas geográficas. Essa é a principal função dessas linhas. E nós temos a linha também que corta na horizontal, que é chamado de paralelos. E eu estou sublinhando o principal paralelo aqui, que é a linha do Equador, que divide o mundo em norte e em sul, ok? Por que, professor, que o senhor está dividindo o mundo dessa forma? Para dizer para você que, geograficamente, o continente americano no qual nós estamos, né, e no qual nós vivemos, a América do Sul, está a oeste da linha de Greenwich. Então, a nossa localização é no ocidente. Quem está a oeste é ocidental. Quem está no leste é chamado de oriental. E de onde surge esse nome oriental? Antigamente, né, tudo que é onde o sol nascia, eles falavam que onde o sol nascia era o quê? Era o Oriente. Então, tudo que está a leste da linha de Greenwich é chamado de Oriente. E aquilo que está a oeste é chamado de Ocidente. Essa questão de ocidental e oriental é também uma questão histórica. Não só porque nós estamos ao ocidente que nós podemos ser considerados ocidentais. Há muitos países que não consideram o Brasil que está no ocidente. Isso por uma questão econômica e cultural. Vamos olhar um pouquinho sobre isso? Para a grande parte do mundo, o Brasil ele não faz parte do ocidente. Para os brasileiros, esta é uma questão. Nos consideramos ocidentais. Na escola, na mídia, no dia a dia, falamos do Ocidente como lugar a que pertencemos. Tipo, um exemplo, aqui no Ocidente, o yoga ainda é visto como um hobby. Dizia assim um artigo de jornal. Mas se tiver algum amigo europeu ou norte-americano, faça o teste. Pergunte se o Brasil é um país ocidental. A resposta revelará que a definição não é tão consensual. O Ocidente não somos nós, ao menos para o grande parte do mundo. Isso porque falar uma língua de origem latina e estar a oeste do meridiano de Greenwich não é o suficiente para estar no Ocidente. Enquanto os Estados Unidos e Portugal são indiscutivelmente ocidentais, a classificação de países como o Brasil e a Argentina não é unânime. Mas, afinal, o que faz um país ocidental? Nós vamos olhar essa divisão geográfica abaixo, você vê aqui no nosso mapinha essa divisão entre hemisfério norte, hemisfério oeste e hemisfério leste. Como observado então no slide anterior, naquele mapa, nós estamos no ocidente. Nós somos ocidentais, nos consideramos ocidentais. Mas há é um conceito muito mutável, isso hoje, ou seja, ele muda bastante. Essa divisão Ocidente-Oriente, ela remonta à época do Império Romano e desde os primórdios já guardava aspectos tanto geográficos quanto culturais. No período de queda do Império Romano, a divisão tomou um caráter oficial com a instituição do Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano no Oriente, com sede em Constantinopla, lá no atual Istambul. Enquanto a parte ocidental se desintegrou já no século V, o Império, a Oriente, se manteve unificado até mais ou menos 1453, quando foi tomado pelos turcos islâmicos. A partir desse momento, o conceito Ocidente ele começa a aproximar de uma ideia de cristandade, em oposição ao Islã. Então, tudo que era cristão era ocidental, e aquilo que era islâmico era oriental. Dos romanos aos dias atuais, o conceito de Ocidente ganhou diversas interpretações e durante a Guerra Fria adquiriu também contornos políticos e econômicos. Então, lá no Império Romano existia um conceito de Ocidente ligado ao cristianismo, no Oriente era ligado ao islamismo. Quando vem a Guerra Fria, que é a disputa entre capitalismo representado pelos Estados Unidos
e socialismo representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa questão de Ocidente e Oriente ela vai tomar agora um contorno político e econômico. No período da Guerra Fria, o conceito de Ocidente passa a ser associado aos Estados Unidos e à existência de certas instituições, como a democracia, o capitalismo e, ainda que de maneira difusa, também os valores judaico-cristãos. E Oriente, aqueles países que se associavam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética, com uma economia socialista. Dessa maneira, explica-se, né, alguns estudiosos, que países como a Austrália e Nova Zelândia seria indiscutivelmente parte de um mundo ocidental, mesmo que geograficamente estejam mais próximos da Ásia, ou seja, a leste, no Oriente. Mas e o Brasil? Não há um consenso sobre qual a classificação para o Brasil. Se não somos ocidentais, há diversas classificações possíveis. Latino-americanos, ou mundo em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, isso são algumas opções para classificar o Brasil. Outras regiões, nesse mesmo limbo classificatório, são a África e a Rússia. Então quer dizer que isso não acontece somente conosco aqui no Brasil. A classificação da América Latina e do Brasil é particularmente um problema. Segundo alguns estudiosos, se por um lado a colonização europeia deixou marcas na língua e no modelo de organização do país latino-americano, lembrando que nós fomos colônia, né, de europeus portugueses, o subdesenvolvimento econômico e as ditaduras que marcam a história da região, lembrando que nós tivemos ditaduras no país, excluíram esses países do clube ocidental, justamente por causa desses episódios históricos e econômicos. Em outras palavras, na parte desenvolvida do mundo, o Ocidente, ele já é sinônimo de desenvolvimento, democracia e uma cultura baseada na Europa. Então, galerinha, para a gente concluir então essa nossa conversa sobre Ocidente e Oriente, o conceito de Ocidente ele é muito ambíguo na prática, traz mais problemas do que solução. Mesmo entre os formuladores da política externa do Brasil, né, como o Itamaraty, eles evitam o uso do termo Ocidente na sua linguagem diplomática oficial, porque mesmo entre diplomatas não há um entendimento comum, afirmam estudiosos, né, como Sturkel. No entanto, vê vantagens nessa ambiguidade do Brasil em relação ao Ocidente. Eles dizem que em um mundo multipolar, né, que nós vivemos hoje, ter legitimidade para dialogar com vários atores é estratégico. Então, a gente não ser rotulado como ocidental, isso permite com que a gente possa conversar com vários outros países, ter vários diálogos, ter trocas comerciais, trocas econômicas, trocas culturais. O Brasil ele é um dos poucos países que consegue dialogar com as potências ocidentais e, ao mesmo tempo, com legitimidade, conversar com potências orientais. Certinho? Então, para a gente concluir basicamente o nosso estudo, quando a gente fala sobre países orientais, levando em consideração o mundo capitalista globalizado, são países que não passaram por uma ditadura, têm como sistema governamental a democracia e sistema econômico o capitalismo. Certinho? Para ser considerado como um país oriental, é ao contrário de tudo isso. Ok? Pessoal, então um grande abraço para vocês, boa aula. Não deixem de fazer as atividades que estão lá no nosso blog, certinho?